A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. E começa agora uma nova edição do Ainda Bem que Faz essa pergunta. Hoje falamos de casas à espanhola, cuidado com certos casamentos, a Batalha de Lisboa, mas começamos com limites nas reformas. Paulo Costa Neves já é o secretário-geral do Governo. Para fazer uma reforma tem de abdicar de outras? É isso mesmo, isto não se pode ter tudo ao mesmo tempo, não é? Todas as reformas assim ao mesmo tempo, não. Cada vez. Isto assim, não é? Agora a reforma do Estado, não pode ser. Costa Neves então tomou posse ontem no cargo para o qual esteve convidado inicialmente Hélder Rosalino, mas como o ordenado foi polémico, o Primeiro-Ministro teve então que ir à procura de outra pessoa. E ontem, na cerimónia de tomada de posse, Luís Montenegro disse que Costa Neves ia pagar para trabalhar. Bom, bem vistas as coisas, até são assim, não é? Costa Neves vai receber agora neste cargo 6.230 euros brutos, mas tem de suspender o recebimento das pensões que tem da Segurança Social, da Caixa Geral de Aposentações e da subvenção mensal vitalícia, que por ser ex-titular de cargo público, tudo isto lhe garantia cerca de 9.000 euros por mês, portanto há aqui uma diferença de pouco menos de 3.000 euros a menos que ele perde para passar a exercer este cargo. Portanto, o homem vai ter que vai tratar da reforma da administração pública, tem de abdicar das suas próprias reformas para exercer a função. Não há aqui nada de novo, de facto, no país que é muito avenço a reformas, não é? E começou a Batalha de Lisboa, Bruno? Começou ainda antes de haver uma apresentação oficial da candidatura de Alexandra Leitão e ontem, ainda antes da confirmação por parte de Pedro Nuno Santos, a batalha pela Câmara de Lisboa já tinha começado, pelo menos do ponto de vista do PSD e de Carlos Moedas, que estavam desejosos de conhecer o adversário. E não se pode dizer que o nome da líder do grupo parlamentar do PS os tenha desiludido. Alexandra Leitão é um nome forte no atual Partido Socialista. O próprio Pedro Nuno Santos o confirmou ontem. É apontada como uma possível futura líder do partido. Não terá dificuldades em congregar apoios à esquerda, nomeadamente por parte do LIVRE e do Bloco de Esquerda, mas tem sido cada vez mais associada a uma deriva esquerdista do PS, um partido menos centrista com Pedro Nuno Santos ao leme. Leitão será um osso duro de roer, mas Carlos Moedas vê aqui uma oportunidade para acenar ao centro com promessas de moderação e ao mesmo tempo arrastar atrás da sua candidatura uma direita que vê na futura candidata uma bloquista disfarçada de socialista. Com estes dois candidatos joga-se não apenas o futuro da Câmara de Lisboa, mas até o futuro das lideranças dos dois principais partidos. E, entretanto, os candidatos à TAP estão com receio do casamento onde podem estar a meter-se. Isto é preciso pensar sempre duas vezes, antes de um passo importante. Absolutamente. Isso, decisões irrefletidas, depois dão para o torto mais tarde, não é? E, portanto, eles têm as suas cautelas, percebe-se bem porquê. A privatização da TAP está naquela fase exploratória de mercado. O Governo tenta perceber quantos interessados de facto há, que modelos de privatização é que podem ter mais sucesso, aqui o sucesso entre vender de facto a empresa e conseguir um bom encaixe para o Estado, para os contribuintes portugueses, e também que fatia de capital da empresa portuguesa é que querem os potenciais compradores. Um dos candidatos oficiosos é o grupo IAG, que reúne a British Airways, a espanhola Iberia e a irlandesa Aer Lingus, isto entre outras companhias, e ontem os responsáveis deste grupo fizeram algumas declarações sobre o possível negócio. E deixaram claro que esperam que a operação seja desenhada pelo Estado português para permitir que eles venham a obter a maioria do capital da TAP ou até o controle total no futuro próximo. Podem até começar por ser minoritários, ter ali 10, 15, 20, 30%, mas a ideia é que depois consigam gerir a TAP livres das decisões do Estado português como acionista. E, obviamente, não é? Quem é que mete dinheiro numa empresa em que este Estado é maioritário? Bom, é como casar, pagar uma pipa de massa pelo casamento, mas depois continuar a viver com os pais e os sogros, todos na mesma casa, não é? Olha, olhando aqui para o lado, o Governo espanhol vai atacar o problema da habitação, Bruno? Atacar, Maria João, e em força, com 12 medidas que são o equivalente aos 12 trabalhos de Hércules. Agora, se vão resultar ou não, ainda não se sabe, mas um pacote de medidas tão ambicioso demonstra a gravidade do problema
problema do acesso à habitação, dos preços da habitação, preços das casas, e que este não é um problema exclusivamente português. Entre as medidas do governo de Pedro Sánchez destacam-se as transferências de casas e solos para uma nova empresa pública de habitação, para aumentar a percentagem de habitação pública, que é atualmente em Espanha de 2,5%, mais ou menos o que é em Portugal. Garantias públicas para os proprietários e inquilinos de forma a incentivar o arrendamento acessível e o agravamento fiscal para os não residentes que comprem casa em Espanha. Agravamento fiscal é um eufemismo. A proposta do governo espanhol prevê que os não residentes paguem em impostos 100% do valor dos imóveis, duplicando o preço final dos mesmos. Quanto aos resultados, lá está, é esperar para ver e levar à letra aquele ditado que diz: nas costas do meu vizinho, vejo as minhas. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.